Árabes israelenses são presos por postagem nas redes sociais sobre Gaza. A polícia israelense está interpretando de forma bastante ampla postagem nas redes sociais, levando à detenção de muitos que pedem fim da violência. Dalal Abu Ahmed foi detida por causa de uma postagem nas redes sociais, foi divulgação via BBC. Dezenas de cidadãos árabes de Israel foram presos por causa de postagem feita nas redes sociais sobre a guerra em Gaza. Entre eles estão uma conhecida cantora e influenciadora de Nazaré, Dalal Abu Ahmed, que ficou detida sob custódia policial por 2 dias antes de ser libertada sob fiança. Na quarta-feira, dia 18 do mês 10, agora ela está em prisão domiciliar até segunda-feira, dia 23 do mês 10. Segundo sua advogada, Aber Bakr, ela foi acusada de comportamento perturbador por agentes da polícia que afirmaram que as suas publicações poderiam incitar a violência entre os seus seguidores. O post que chamou a atenção da polícia foi uma imagem da bandeira palestina com texto em árabe que diz: "Não há vencedores senão Deus". Bakr diz que a cantora, que é bem conhecida em todo o mundo árabe pelas suas canções sobre a cultura palestina, estava expressando um sentimento religioso. As autoridades israelenses interpretaram a postagem da cantora como uma incitação aos palestinos para pegarem armas. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, a polícia israelense adotou o que chama de política de tolerância zero em relação às atividades nas redes sociais, consideradas como expressão de apoio ao Hamas, grupo islâmico que prega a destruição de Israel e designado como organização terrorista por Israel, Estados Unidos, Reino Unido e muitos outros países. Abu Ahmed é uma das dezenas de cidadãos árabes de Israel presos em conexão com postagem nas redes sociais sobre a guerra. Muitos outros foram suspensos ou despedidos dos seus empregos ou enfrentam ações disciplinares por parte das suas universidades. Os árabes israelenses, muitos dos quais preferem ser chamados de cidadãos palestinos de Israel, constituem 1/5 da população do país. Desde o ataque do Hamas, a polícia afirma ter investigado e detido mais de 100 pessoas pela sua atividade nas redes sociais. Só em Jerusalém, 63 foram presos e interrogados. Número de reféns em Gaza sobe para 210. Qualquer pessoa que incite violência contra o Estado de Israel, os seus símbolos governamentais, funcionários eleitos, pessoal militar e polícia deve estar ciente de que a polícia de Israel responderá com firmeza e sem leniência, disse o comissário da polícia de Israel, Yaakov Shabtai, esta semana. O Centro Integral para o Direito das Minorias Árabes em Israel, Adalar, acredita que o número de detidos é maior, já que mais prisões foram feitas recentemente. Em comparação, durante o conflito Israel-Gaza em maio de 2021, apenas 16 pessoas, 15 das quais eram árabes, haviam sido acusadas de incitação à violência, de acordo com um relatório divulgado pela Adalan. Os ativistas dos direitos humanos temem que esse aumento nas prisões se deva ao fato de a polícia adoptar uma interpretação ampla do que constitui incitamento à violência. Na cidade beduína de Ranat, por exemplo, a polícia deteve um antigo candidato a presidente da Câmara, Amir al-Rozail, que compartilhou nas redes sociais o mapa da faixa de Gaza com uma análise de possível cenário para uma esperada operação terrestre das forças israelenses. Isso o levou a ser acusado de ajudar o inimigo em tempos de guerra. Nazaré do norte de Israel é importante centro da população árabe do país. Fotos e imagens via BBC. Mas mesmo quando não são apresentadas acusações criminais, algumas pessoas em Israel ainda enfrentam
fortes consequências pelas suas atividades nas redes sociais. Os advogados que trabalham para Adalah dizem ter recebido mais de 40 casos de trabalhadores árabes israelenses suspensos ou demitidos de seus locais de trabalho. Às vezes, as pessoas veem o seu sustento ameaçado apenas por curtirem uma publicação, diz Salam Irshaid, advogado da organização. Temos até o caso de um trabalhador que corre o risco de ser demitido por curtir uma reportagem sobre a situação em Gaza nas redes sociais. Os estudantes árabes em Israel também enfrentam ações disciplinares por parte das suas universidades. Na semana passada, Ariel Porat, presidente da Universidade de Tel Aviv, disse que alguns estudantes foram denunciados por expressarem apoio às atrocidades do Hamas. Seremos muito rigorosos com esse punhado de estudantes, escreveu ele num comunicado do site da universidade, e quando sentirmos que a ofensa for de natureza criminosa, nós iremos denunciá-lo à polícia nessa situação delicada, mas não negaremos a nenhum estudante o direito a uma investigação justa. Os advogados de Adalah afirmam ter recebido queixa de 83 estudantes que foram suspensos das instituições de ensino em todo o país e, em alguns casos, instruídos a abandonar suas acomodações a curto prazo. Nenhum dos casos é sobre ações, manifestações ou participações em atividades ilegais. São todos sobre publicações nas redes sociais, diz Rassam Jabaran, diretor-geral da Adalah. Mais de 90% dos posts são claramente contra a guerra, contra as ações de Israel em Gaza, apoiando as vítimas da guerra em Gaza, acrescenta. %10 dos posts situa-se de uma área vaga que pode ser interpretada como apoio indireto aos atos do Hamas contra civis. Em tempos normais, eles não seriam interpretados dessa forma, mas hoje em dia Israel tende a dar a interpretação mais dura a esses posts. Vozes judaicas israelenses que fazem apelo contra a violência também estão sendo alvo de indignação de parte do público. No domingo passado, o famoso jornalista judeu ultra-ortodoxo de esquerda Israel Flay teve de ser escoltado pela polícia em Tel Aviv para sua própria proteção. Os manifestantes se reuniram do lado de fora do prédio onde ele mora e dispararam fogo de artifício contra seu apartamento depois que ele postou nas redes sociais um vídeo em que orava pelos civis em Gaza. E na quarta-feira, Ofer Kassif, um parlamentar judeu da Aliança Hadash Ta'al, liderado pelos árabes, foi suspensa do parlamento israelense por 45 dias, depois de ter condenado veementemente o bombardeio de Gaza. Em uma das suas publicações mais recentes do X, anteriormente conhecido como Twitter, ele criticou a polícia que, segundo ele, não interveio prontamente em defesa de Frei. As forças policiais armadas são enviadas para prender qualquer pessoa que demonstre um traço de empatia pelos massacres em Gaza, escreveu ele, mas a polícia não tem vontade alguma de proteger um jornalista de esquerda cuja vida está em perigo.